Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade para o nosso canal no YouTube e a fanpage Pérolas de Ramatiz. Meu mais profundo axé, saravá, namastê. Meu respeito a todas as tradições. Muito obrigado por mais uma vez nós podermos estarmos juntos. Eu vou falar sobre a Mãe Divina e os orixás maternos no ciclo da vida humana. Mas antes de entrarmos no nosso tema, quero fazer uma leitura inspirativa, agradecendo a todas as mães. Cada mãe deve lembrar que o amor divino incondicional está passando através de si e que é abençoada. Deve compreender que não é o próprio amor que dá, e sim o amor da Mãe Divina que nela está. Deve ter orgulho de seus filhos, mas não limitar-se a dar apenas amor a eles. A mãe deve oferecer amor divino incondicional a todos. Mães, sintam-se orgulhosas, porque a Mãe Divina assumiu a forma de vocês para dar amor tangível ao mundo. Não apenas a seus filhos, mas a todos os filhos da terra. Então, serão realmente abençoadas e, em vez de pensarem que têm 1 ou 5 filhos, perceberão, abre aspas, tem muitos filhos em toda a terra, fecha aspas. Nesta consciência, vocês estarão unificadas com a Mãe Divina. A mãe que considera todos os filhos de Deus como se fossem seus, já deixou de ser uma mãe mortal. Tornou-se a mãe imortal. E isto é que todas as santas de todas as tradições são. Um dia percebem, abre aspas, o grande amor que sinto por meu filho, sinto agora por todos. Agora sei que não sou este corpo, mas uma expressão da Mãe Cósmica. Fecha aspas. Pensem no que podem conseguir. De uma simples mulher, a Mãe Divina. E por que não? A Mãe Universal as fez à sua imagem e vocês devem manifestar esta imagem, transmitindo a todos os seres seu ilimitado amor. Uma leitura inspirativa baseada nesse livro aqui, A Eterna Busca do Homem, de Paramahansa Yogananda. O discurso A Natureza de Deus na Mãe e no Pai. O discurso é realizado em 11 de maio de 1941. A natureza de Deus na Mãe e no Pai. Isso nos faz refletir que Deus ele não se expressa num gênero. Nós temos uma tradição mais significativa no Oriente de cultuarmos Deus patriarcal, Deus na forma de pai. E ao longo da história da humanidade, as religiões que cultuavam, louvavam, tinham devoção com Deus Mãe Divina, foram sendo reprimidas e suprimidas ao longo da história. A Umbanda ela tem uma característica de reinserir esse culto às mães, né? As nossas iabás. É isso que nós vamos falar, isso dentro de um contexto de orixalidade, de orixá, a Mãe Divina e os orixás maternos, que seriam as nossas iabás, no ciclo da vida humana. Mãe na criação, um aspecto mais metafísico, esotérico, a primeira vibração manifestada, porque Deus em si, Pai e Mãe, em sua essência, Ele é imanifesto.
Então, no processo de criação divino, na gênese divina, a primeira manifestação, primeira vibração manifestada, ela é o aspecto reprodutor divino. Então, se reproduz, né? Se fertiliza e nasce a primeira vibração manifestada. Essa primeira vibração, que todas as outras serão desdobramento, é a ação da Mãe Divina. O aspecto reprodutor universal, que aí tem o aspecto pai, enquanto fertilizador, mas de mãe, enquanto gestação. Então, esta vibração divina, que é a primeira expressão de pai, mãe, criador, será o desdobramento de todas as outras vibrações, de todos os universos manifestados, dimensões, planos, vem num rebaixamento vibratório até chegar no plano denso, físico, material, aonde nós nos encontramos encarnados nesses corpos físicos. Então, eu dei essa primeira explicação sobre esse aspecto mais esotérico, metafísico, da reprodução universal, criação universal, Deus, Pai, Mãe, mas vamos trazer isso para os orixás maternos no ciclo da vida humana, quer dizer, a ação das Iabás no ciclo da vida humana. Aqui nós não vamos correlacionar o ciclo da vida humana com os orixás masculinos, que não vem o caso na noite de hoje, no dia de hoje, mas a gente sabe que todos os orixás, independente de uma expressão masculina ou feminina, eles agem conjuntamente, ao mesmo tempo. A gente não consegue isolar o orixá numa ação, né? A orixá enquanto expansão divina, Deus em ação, um desdobramento divino que nós entendemos como forças da natureza, assim, mais terra, mas que estão manifestados em nós através de atributos, virtudes, né? A própria essência do ser humano, do seu ori, que é seu orixá pessoal, né? Seu puruxá pessoal, carrega todas essas virtudes divinas. Então nós falaremos de Nanã, Oxum, Iemanjá, em ação, Obá e Euá. As Iabás, que tem a ver com o ciclo da vida humana na nossa abordagem, né? Nanã é o barro que foi cedido, né, para Oxalá formar o bonequinho do ser humano, e Olorum dá o sopro divino e a partir daí criar o ser humano. Isso é simbólico, obviamente, esse barro primordial que Oxalá moldou, né? O Oxalá, o oleiro divino, moldou o primeiro corpo humano, vamos dizer assim, e os demais corpos. Veja bem, o barro, ele tem uma correlação com o feto, que daí também teria uma correlação com o Oxum, mais especificamente com o sangue, enquanto nutrientes para a formação fetal. Então, esse barro, ele é os nutrientes, os princípios vitais que nós recebemos da mãe através do cordão umbilical, que aí sim vai formar no processo de gestação o corpo físico. Aí nós entraríamos em Oxum, fertilização. A fertilização ocorre no meio aquoso, aí seria no meio aquoso inseminador, para que haja fertilização, né? Então, o meio aquoso seminal, o sêmen, remete a Oxalá, que faria par com Oxum no processo de fertilização. Sendo que o meio aquoso seminal, ele é de Oxum, o veículo do princípio fertilizador e inseminador. Veja bem, no sêmen está no meio aquoso.
esta água que que carrega os espermatozoides, que é esbranquiçada, é o veículo do princípio inseminador, que é a regência de Oxum. O espermatozoide é de Oxalá, o sêmen como um todo é de Oxalá. Então a ação de Oxum, essa mãe divina, como veículo do princípio inseminador, quando nós fomos reacoplados num corpo físico, no momento que o espermatozoide se une ao óvulo, que se dá através do meio aquoso. Aí entraríamos na gestação, que também é de Oxum, mas tem uma ação de Nanã através do fornecimento do barro primordial, que são os princípios vitais que vêm através do sangue materno para a formação do feto. Gestação de Oxum, fornecimento dos princípios vitais, o barro primordial simbólico, Nanã. Então, Oxum e Nanã, mães divinas, no processo de formação fetal, lá quando nós estávamos na cabaça da existência, no útero de nossas mães, nessa presente encarnação. Tantas encarnações já tivemos, tantos úteros já ocupamos. No momento do nascimento, a hora que rompe-se a placenta e a cabeça toca o elemento eólico, o ar, e Iemanjá, a mãe de todos os oris, a mãe de todos os oris, de todas as cabeças. Iemanjá é a grande mãe, a mãe de todos, porque é mãe no sentido daquela que cria e educa. Nem sempre é a mãe consanguínea, a mãe carnal. Então Iemanjá é a grande educadora, o grande alicerce na formação do caráter inicial do nascituro, principalmente na infância, né? A ação da Mãe Divina em Iemanjá. Temos daí a ação de Iansã, o orixá da construção da mente, das ideações e pensamentos da atividade mental. Então, Iansã age no púbere, na criança, já indo para a puberdade e depois a adolescência, concretizando, ou seja, finalizando a parte da construção cognitiva, mental, abstrata, que é o intelecto, formação do intelecto, capacidade de construção de pensamentos, de ideias, e como isso se reflete na malha sináptica cerebral. Então isso se dá mais ou menos a conclusão desse processo. Se termina essa ação de ação, puberdade e adolescência. Interessante que hoje temos um grande número de déficit de atenção, de pensamento acelerado, né? Isso é um pouco de um desequilíbrio da ação de ação em nossas vidas, não do orixá, mas de nós, pelo excesso de estímulos que nós estamos tendo na atualidade, e também porque esses espíritos encarnando na atualidade tem uma atividade mental, cognitiva, psicomotora mais ampliada. Cognitivo quer dizer que tem relação com os processos de aquisição de conhecimento através do intelecto, do estudo. Tem repercussão na memória, né, retenção de experiências nos processos mnemônicos que vão formar o nosso subconsciente, inconsciente profundo ao longo da vida, e aquilo que a gente já traz também de vidas passadas. Mas, objetivamente, em relação à nossa abordagem, a San, essa mãe divina, ela contribui com a construção dos processos mentais, ideações, pensamentos, e estrutura a parte cognitiva e abstrata do intelecto, nossa capacidade de aprendizado. Entramos na fase adulta, intelectualmente formados, deveria ser assim normalmente, né? E aí vem a batalha da vida,
a conquista, a guerra da sobrevivência. Mãe Divina se expressando através de Obá, esse orixá que é a própria guerra. Veja bem que Obá em Assã, Obá é a guerra, em Assã é a guerreira. Então esses dois orixás estão correlacionados com a batalha da existência, porque Obá dá a possibilidade aos projetos mentais e ideativos serem concretizados. Projetos mentais e ideativos em Assã. Concretização na batalha da vida, Obá. Em Assã, a estratégia, construção de ideais mentais. Obá, concretização, para que sejamos vitoriosos na batalha da vida e da sobrevivência. Obá, a guerra. Em Assã, a guerreira. Fase adulta, já meia-idade. Obviamente que esse processo da influência das iabás, dos orixás maternos, no nosso ciclo de vida, estaria também a ação dos orixás masculinos, que nós não vamos abordar no dia de hoje. Já entrando na meia-idade, daí para adiante, a ação da Mãe Divina através do orixá Euá, pouco cultuado na Umbanda, mas a orixá Euá, ela te traz aquela bruma, entre aspas, para as coisas do mundo. É aquele período evanescente da mente. A memória começa a falhar, as lembranças e a retenção de conhecimento nos processos cognitivos, intelectuais, eles já começam a se enfraquecer. Há um desinteresse das coisas materiais e essa bruma, essa turvação que vai surgindo na expressão da consciência com o próprio processo de envelhecimento do corpo é uma preparação para o renascimento, a Mãe Divina nos abrigando para renascermos mais uma vez com consciência fora do corpo físico, no corpo astral após o desencarne. Então essa bruma, esse período evanescente da mente é uma preparação para a morte, para o fim do ciclo humano, carnal, que não significa findar a consciência ou a existência do espírito imortal. Então, as mães divinas, como orixás maternos, as iabás, atuando no ciclo da vida humana, desde a criação primordial, metafísica, da gênese divina, até o fornecimento dos primeiros princípios vitais através do barro primevo para a formação dos corpos humanos, fertilização, germinação, nascimento, crescimento, formação do intelecto, concretização de projetos na vida, vitória na sobrevivência na vida humana, envelhecimento, desencarne, acolhimento do lado de lá, aí iniciaríamos o ciclo com a passagem que é feita por Nanã até o outro lado e o acolhimento do lado de lá. Os orixás maternos, nossos iabás, Nanã, Iemanjá, Inhaçã, Obá e Euá. E teríamos ainda, dentro do panteão de deidades, divindades, de louvores e de devoção na Umbanda, as bombogiras ou pombogiras, que seria uma divindade fora do panteão dos orixás, uma divindade banto, Angola, que se manifesta através de pombagira na Umbanda, que nos dá o equilíbrio entre o feminino e o masculino, desoprimindo, descomprimindo toda esta opressão do sagrado feminino que nós trazemos no nosso subconsciente. Como eu disse no início, foi reprimido das tradições religiosas o culto à Mãe Divina. E na Umbanda nós temos a possibilidade de reequilibrar isso. Em verdade, somos
Mãe, somos pai. Em espírito, temos o potencial de ambos, porque Deus é um só. Saudemos todas as mães. Nosso louvor a todas as mães, pela possibilidade de reprodução, de gestação e nascimento, de cocriação, desde o mais alto e manifesto até o mais baixo manifesto na existência humana. Parabéns a todas as mães. Eu sou Norberto Peixoto. Falei mais uma vez do Triângulo da Fraternidade. Espero ter contribuído para as nossas reflexões. Meu profundo e sincero axé, saravá, namastê. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.